Atualidade no Girassol Jornal, sexta-feira, com atenções sobre o Zango, de onde chegam relatos de preocupação e que têm a ver com saúde. Kina, estamos a informar. Boa noite. Boa noite, estamos a informar. A informação passa também por olharmos hoje para os comportamentos indecorosos associados à nova geração e que ganham espaço de forma preocupante. E balanço até o momento feito dos resultados da campanha de cirurgias gratuitas. Passos nas soluções encontradas para pôr fim a um dos vícios que mais lesou o Estado nos últimos anos. Em meio às dificuldades, gestos focados na melhoria das condições de vida de famílias carenciadas. Carnaval, as portas e o jornal traz os passos de preparação do União Povo da Samba. Desporto completa a agenda com as últimas novidades do país e do mundo. Boa noite. Olá, bem-vindo. Começamos no Zango, hoje, de onde, mais uma vez, nos chegam relatos de preocupação que têm a ver com saúde. Estamos a falar, concretamente, de uma das zonas mais populosas de Luanda. E que conta com apenas uma unidade hospitalar de referência, que diariamente não tem como escapar das enchentes acima da média. Em casos de emergência, a situação chega a forçar deslocações complicadas para as famílias. O tempo de espera para o atendimento, as enchentes, o pouco medicamento e o número de profissionais de saúde do Hospital do Zango 2 preocupam os moradores do distrito urbano do Zango pelo fato de ser o único hospital público que atende os mais de 800 mil habitantes que compõem as 4 zonas. Não é mesmo suficiente. Nós queremos mais hospital aqui nesse Zango. Queremos mesmo hospital porque esse hospital é o único que recebe Zango 0, Zango 2, até Zango 4. É o único hospital e fica mesmo cheio. Mas o atendimento mesmo é bom, mas só não temos medicamento. Mais enfermeiros, mais camas. Mesmo esse hospital do Estado, que estava falando que é do Estado, não é do Estado, tudo pagamos lá. Neste momento o meu filho está se apanhar. Paguei 500 kwanza e foi numa clínica ao lado, não foi dentro do hospital, porque dentro do hospital não tem. Eles pedem a construção de mais unidades hospitalares, como centros e postos de saúde. Tendo em conta que é o único hospital e atendendo o número ou fluxo de pessoal que cá vive, há uma necessidade enorme de acrescentar essa unidade hospitalar, particularmente na vida pacífica em que estamos. Se houver então essa possibilidade, os moradores então seria de muito bom grado. Quando leva lá a criança, te manda esperar. Naquilo de esperar, o que adianta dar o dinheiro é que adianta onde atender. Naquilo de você esperar, às vezes assusta a criança, acaba de morrer. Então, quando vão te mandar fazer o análise, tem que te mandar fazer análise lá fora. O medicamento não nos dá dentro do hospital, compramos fora. Eles meteram uma clínica fora, por onde nós andamos a comprar medicação, te dá receita. Às vezes abrange 8, às vezes 10. O único hospital geral público do Zango atende diariamente cerca de 1.500 pacientes. Nesta sala, por exemplo, é o local onde passam a maior parte das crianças em estado crítico para uma devida observação. E esta situação tem complicado o bom funcionamento do hospital porque a demanda está acima das condições da unidade hospitalar. A demanda do Zango é enorme. Nós estamos com uma média de 1.200, 1.300 utentes por dia. As doenças mais frequentes neste momento é a malária. Nós estamos aí com 400, 500 casos por dia. As necessidades são enormes, a começar pelo número de técnicos que é muito reduzido para o número de utentes que nós atendemos. Nós temos tido, mas nunca é suficiente, porque o número de pacientes ultrapassa as nossas condições de aquisição dos medicamentos. E sobre as preocupações dos moradores, o Gabinete Municipal da Saúde de Viana garantiu o seguinte. Temos um centro de saúde no Zango 3, que já está na fase de conclusão, e depois temos um hospital de tipo geral,
que está a ser construído no Zango 5, portanto, que é um hospital de grande capacidade. Tanto com esta intervenção, com estas intervenções, o distrito do Zango terá a cobertura de rede sanitária necessária para atender a demanda. Com cerca de 120 camas e mais de 800 profissionais, o Hospital do Zango 2 atende as populações do Zango 0, 1, 2, 3 e 4. Há dados satisfatórios no balanço até o momento feito dos resultados da campanha de cirurgias gratuitas lançada pelo Ministério da Saúde, mas também há preocupações. O exemplo é de casos de cancro do colo do útero que têm sido diagnosticados ao longo da jornada, que hoje registrou mais um dia de trabalhos aqui em Luanda. Mais de 400 cirurgias gratuitas já foram realizadas desde o primeiro dia da campanha massiva, segundo o Ministério da Saúde. Fizemos uma ronda em alguns hospitais abrangidos pela campanha e as utentes que aderiram mostram-se ansiosas por verem os seus problemas de saúde resolvidos. Cheguei há pouco tempo, estou a esperar que chegue a minha vez. Se não me chamarem hoje, virem outro dia, venho outro dia, porque eu preciso. Tenho miomas e como ouvi falar da campanha através de mensagens no WhatsApp, aderi, vim para aqui hoje ver como é que é. E aproveitar, né? Visto que raramente fazem campanhas de género. Sinto um nódulo esquerdo na vagina e já há quase um ano e é o problema da mama. Realmente é que eu estou ansiosa que resolvam o meu problema. Estou há 5 meses com problema, não sei bem dizer, mas eu acho que é uma hernia umbilical e vim cá na campanha para ver realmente o que eu sinto e o que eu tenho. Eu tenho quisto no ovário, graças a Deus. A ecografia que fiz no mês passado detectou que já passou. Mas então vim fazer de novo um exame de Papa Nicolau, que detecta se uma mulher tem câncer no útero ou não. Neste 5º dia da campanha massiva de cirurgias gratuitas, organizada pelo Ministério da Saúde, a direção do Hospital Materno-Infantil, Azancó de Menezes, confirmou que já operou mais de 40 mulheres em diversas patologias e que estão envolvidos neste período cerca de 200 médicos, que de forma rotativa vão atendendo os diversos pacientes. A diretora-geral do Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes confirmou que algumas mulheres estão a ser diagnosticadas com cancro do colo do útero, quando se pensava que tinham quisto ou miomas no ovário. Esta campanha tem o mérito de trazer para o hospital pacientes que têm doenças muito graves, neoplasias, cancros, que nunca se fizeram presentes aos hospitais, nunca foram seguidas. E algumas foram seguidas, mas não terminaram os exames complementares. E agora verificamos que algumas pensavam que tinham simplesmente miomas, mas estamos a verificar alguns casos que, para além do mioma, tinham outras doenças muito mais graves, como é o cancro. Manuela Mendes garante que as mulheres que forem diagnosticadas com cancro uterino não serão descartadas, pois é papel da unidade hospitalar tratar todos os pacientes. O procedimento está de acordo com o grau da doença, em que será talvez a cirurgia, em alguns casos estamos a fazer cirurgia e depois encaminhamento para tratamentos complementares em oncologia. As outras, que não têm já indicação para cirurgia, são encaminhadas para a oncologia para receberem tratamento de acordo com a patologia. Neste momento, o MINS apela às pessoas que sofrem de patologias referidas que se dirijam aos hospitais em referência, com vista a serem tratadas. Da saúde para a educação, e falamos de valores com foco na crise patente nos últimos anos. Comportamentos indecorosos associados à nova geração ganham espaço de forma preocupante. E despertam novas perguntas sobre o desempenho dos pais, principalmente da família, da escola e outras instituições sociais vocacionadas à educação. Educar uma criança e transmitir a ela valores para a vida é das responsabilidades mais valiosas dos pais. Atualmente, o quadro tem colocado alerta aos educadores pela mudança brusca de comportamento que, nos últimos tempos, se observa nesse grupo e no meio juvenil. Tudo tem um princípio. Nós passamos por vários estágios, as crianças devem crescer com esses valores familiares, com esses princípios que não se pode abdicar.
o que acontece é isso. Falta de estabelecimento de limites, falta de estabelecimento de regras pré-definidas, um conjunto de coisas que a criança não tem. Portanto, ela não consegue adquirir isso sozinha. Portanto, tem que ser imposto naquilo que é o que nós chamamos de educação. Comparado aos tempos remotos, onde as mulheres tinham como atividade exclusiva o cuidado do lar e os homens a responsabilidade de prover o sustento para as suas famílias, atualmente o cenário mudou. Fazer o acompanhamento dos filhos parece ser uma tarefa desafiadora e muitas vezes nem sempre é fácil de cumprir. Atrelada a ela estão a dinâmica do dia a dia. Esse sociólogo defende que o compromisso laboral não anula a atuação dos pais no processo de educação dos filhos. O pai deve cumprir o papel de pai e esse papel é intransmissível. Não se passa para o tio, para a tia, para a avó. Hoje nós estamos a ver que muitos filhos são criados e educados pela avó. É normal, né? Nós também temos aqui que entender que existem muitas famílias desestruturadas. Os filhos devem ter um acompanhamento permanente, de modo que tenhamos as crianças preparadas para um ambiente saudável na sociedade. Para os especialistas, é também importante compreender os papéis tanto da família como da escola no processo de educação dos filhos, uma vez que quando se confunde ou se invertem, os resultados podem não ser os melhores. A educação parte do pressuposto que o pai coloca tudo a dispor que é para o filho, ou seja, criar. Mas já a educação não. A educação é aquela intimidade que o pai vai ter que para com o filho, aquele diálogo permanente, onde o pai vai ensinar os valores éticos e morais ao filho. E esse filho, por sua vez, depois de se inserir na sociedade, é uma pessoa em condições de poder lidar com o próximo. Já a psicóloga Alice Silva defende que é importante trabalhar a maturidade emocional, tanto nos filhos, assim como nos pais. Por isso é que nós vemos, entre aspas, pessoas com menos formação do ponto de vista emocional, são os que agridem, porque não têm a maturidade emocional. Nós, por exemplo, aqui trabalhamos muito as crianças, as emoções. Como é que tu te sentes, como é que tu estás. É importante que tu trabalhes as tuas emoções. Todas elas são necessárias, mas devem ser utilizadas da forma adequada, não é? Nós temos momentos de tristeza, temos momentos de raiva, temos momentos de alegria, temos tudo isso, mas isso é uma componente que tem que ser bem gerida. E avançamos agora com iniciativas que fazem a diferença em meio às dificuldades, gestos focados na melhoria das condições de vida de famílias carenciadas. É o caso específico do Programa de Desenvolvimento Integrado, promovido pela Fundação Ngana Zenza, no interior da província da Huila. Várias famílias vulneráveis poderão ver a sua condição melhorada. Vários equipamentos, bens alimentares, sementes e fertilizantes foram entregues esta sexta-feira à comunidade da localidade do Toco pela presidente da Fundação Ngana Zenza, Ana Dias Lourenço, no âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado Comunitário. O destaque vai para 15 toneladas de sementes de milho, maçango, maçambala e feijão, distribuídas às associações de camponeses da região para o fomento da produção agrícola. Os beneficiários agradecem o gesto e garantem que vão arregaçar as mangas e aumentar a produção. A semente que nós recebemos é bem-vinda porque vai ajudar o agricultor a desenvolver as suas atividades agrícolas. Se sente mesmo que estamos muito bom, agradecemos muito mesmo. Temos uns 30 hectares. Vai dar porque também é mesmo tempo. Aqui essa semente de 3 meses, vai fazer também 3 meses estão na terra. Semeamos outros produtos. E depois disso colhemos. Depois também temos que dar uma parte para a associação, a devolução. E depois de uma parte para consumo. É bom os hectares que vamos cultivar com esse produto que recebemos. Mais ou menos um saco de 25 quilos corresponde a 1 hectare. Depende também da agora a distribuição que a cooperativa vai receber. A primeira-dama da República e patrona da Fundação Ngana Zenza inaugurou igualmente um ponto de água que vai beneficiar mais de 17 mil pessoas, que, segundo o pároco da Mamã Mushima do Toco, Américo Gomes, é um grande ganho para a localidade. Nossa maior alegria
assim, a grosso modo, é a questão da água. Nós vamos ter, nesse momento, 17 mil famílias que já têm, portanto, 2 mil estão com água já domiciliadas, né? E com a reposição dos furos vamos ter, pelo menos, o consumo para 17 mil famílias. Então isso é uma graça, é uma bênção. Obrigado. Água é vida, não é? E a presidente da Fundação Gana Zenza, Ana Dias Lourenço, apela à comunidade do Toco a participar ativamente nos projetos do Programa de Desenvolvimento Integrado Comunitário para o bem-estar das famílias. Nós não queremos que sejam pessoas que venham de fora e venham para aqui fazer as coisas. Nós queremos que sejam vocês a dizer não. Nós não gostamos dessa brita aqui na nossa comunidade. Nós preferimos ter a areia bem compactada. Nós não queremos carro de 4 rodas. Nós preferimos o carro de 3 rodas. É mais fácil para manter. A gasolina é só um bocadinho que ele precisa. E dá para sair da comunidade, umbala o Múgua, e vir aqui para o mercado do 40 para vender a minha produção. No próximo bloco, serviços do Angosat 2, desenvolvimentos sobre o processo lançado hoje. E ainda nesta edição, gestão de finanças públicas, passos nas soluções encontradas para pôr fim a um dos vícios que mais lesou o Estado nos últimos anos. Detalhes depois do intervalo. Voltamos a seguir. Até já. Segunda parte do Girassol Jornal, retomamos com contas na gestão de finanças públicas, reflexões sobre o histórico negativo que ainda marca o país a nível da prestação de contas em alguns setores. E a tal falta de transparência na gestão dos recursos financeiros do Estado, um dos vícios que mais contribuiu para o bloqueio dos planos de desenvolvimento do país. A prestação de contas é uma obrigação financeira legal que as empresas, instituições ou associações públicas têm para com o cidadão. O desempenho dos gestores continua a ser objeto de preocupação, tendo em conta as práticas negativas do passado que arruinaram empresas públicas, onde o Estado investiu muito dinheiro. Capacitar gestores públicos para garantir transparência na execução de fundos tem sido um desafio do governo, mas especialistas chamam a atenção à necessidade do Executivo trabalhar com outros órgãos do Estado. Trimestralmente, o governo apresenta à Assembleia Nacional o modo como as contas estão a ser geridas. Isso é transparência. E, por outro lado, também o cidadão comum precisa de saber como é que o dinheiro do Estado, que é dinheiro de todos nós, está a ser gerido e como é que está a ser emprego, está a ser investido de que maneira. Quer dizer, o gestor terá que gerir o pouco que tem, mas da melhor maneira possível. Ou seja, terá que gerir em prol do bem social e das populações. O gestor que vier falhar já não é mais culpa do sistema nem da estratégia, mas é da má gestão do próprio gestor. Outro caminho para proteger as finanças públicas tem sido o combate à corrupção. O país recuperou até o momento ativos financeiros e não financeiros no valor de mais de 5 mil milhões de dólares no país e no estrangeiro. Tenho a responsabilidade de olhar para mais objetivos estratégicos do Estado do que para questões de natureza pessoal e que eu reputo aqui questões meramente egoístas, né? Porque o país precisa de finanças públicas saudáveis e precisa também, obviamente, de técnicos que melhor gestão podem fazer dessas finanças públicas. Cada ministério, cada instituto público, cada órgão orçamental executa a sua parte do orçamento. E esses órgãos têm a obrigação de prestar contas sobre a maneira como gastaram o dinheiro, em que é que investiram e se cumpriram as regras as regras do Orçamento Geral do Estado. Angola é o país africano que mais recebeu empréstimos da China nos últimos 20 anos. De acordo com dados da Chatham House, Instituto Real dos Assuntos Internacionais do Reino Unido, apesar das dificuldades e tropeços da economia mundial, o governo angolano tem dado passos significativos para a transparência,
da gestão da coisa pública. A Conta Geral do Estado é hoje um documento mais robusto, mais transparente, fruto das recomendações do Tribunal de Contas e da forma como são acolhidas no processo orçamental, na fiabilidade das demonstrações financeiras e patrimoniais e nos sistemas de gestão e controle de informação. E hoje na Assembleia Nacional um grupo de profissionais formados especificamente em gestão de finanças públicas recebeu os diplomas. Trata-se de um dos primeiros passos do Estado na corrida para a promoção da transparência e eficiência da gestão dos recursos financeiros públicos. Isto nas instituições. São no total 110 angolanos, desde deputados da Assembleia Nacional, quadros do Ministério das Finanças e do Tribunal de Contas que foram capacitados em matéria de prestação de contas, num curso de pós-graduação em Gestão de Finanças Públicas. O curso enquadra-se no âmbito do Programa para a Consolidação da Governação Econômica nos países africanos de língua oficial portuguesa. Um dos aspectos que gostaria aqui de salientar é o da melhoria da qualidade, no tempo e no modo da nossa Conta Geral do Estado, domínio para o qual concorre certamente o conhecimento adquirido ao longo desta pós-graduação. A formação foi administrada em vários países simultaneamente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pelo Tribunal de Contas de Portugal e contou com financiamento da União Europeia. Ao capacitar estas centenas de quadros, o curso de pós-graduação permite o reforço das capacidades institucionais, ao mesmo tempo que cria uma ponte entre os estudos acadêmicos e a prática das finanças públicas. Tendo em conta as reformas que o Estado angolano pretende realizar para transformar o país numa economia próspera e alcançar dinâmicas autossustentáveis de crescimento, estas formações ofereceram certamente um contributo significativo para reforçar as capacidades das instituições de supervisão e controle dos recursos públicos. A formação teve início em fevereiro de 2021 e terminou em outubro do ano passado. Um dos objetivos deste curso é assegurar transparência e garantir uma eficaz gestão do dinheiro de todos nós. O curso de pós-graduação em Gestão de Finanças Públicas já vai na sua terceira edição e, para além de angolanos, formou também 422 técnicos de mais 5 países africanos de língua portuguesa. Foi muito proveitosa essa formação para isto, porque conseguimos conciliar e ver formas de melhorar o nosso trabalho, a dinâmica e ver como é que os outros países também implementam. Satisfação pela colaboração do PNUD e com as outras instituições, tal como a Assembleia Nacional, como as Finanças, o Ministério das Finanças, é a mesma pessoa gratidão. Correu bem. Esperamos pelo mestrado. Sendo o Tribunal de Contas o guardião das finanças públicas, sim, sinto-me que estou mais capacitada para servir e dar resposta àquilo que são os desafios de finanças. O desafio começa agora. Nós vamos, de forma embrionária, fazer uma organização interna no sentido de podermos melhor fiscalizar e atendermos os desafios para o futuro. Foi hoje lançada a comercialização dos serviços do AngoSat 2. A partir de agora, os operadores já podem negociar os pacotes junto das autoridades competentes. O AngoSat 2 vai permitir que as operadoras de telecomunicações e o governo possam beneficiar de capacidades de largura de banda com custos baseados em moeda nacional, o que consequentemente poderá também melhorar a gestão de investimentos e ajustá-los à realidade do usuário final. Acelerar o empreendedorismo em zonas com difícil acesso tecnológico afigura-se como outra das vantagens do satélite. Um dos objetivos é fomentar e incrementar negócios em regiões totalmente desconectadas, contribuindo consideravelmente para a diminuição da info-exclusão em Angola
e no continente africano. Doravante, os pequenos empreendedores nacionais e internacionais poderão beneficiar dos serviços do satélite. Existe aqui a capacidade de quem, por exemplo, estiver interessado em criar pequenas empresas como cybers, pegarem pequenos kits versáteis em áreas, por exemplo, mais recônditas, onde não há comunicação, onde os operadores de grande porte possam não estar lá e eles terem essa oportunidade de levar os seus pequenos kits versáteis e conseguirem fazer ali uma pequena infraestrutura que possam criar pequenos empreendimentos como cybers e entre outras para poder prover os serviços também a esses lugares. 3 meses depois de ser lançado em órbita, o satélite angolano ANGOSAT-2 está agora disponível para a comercialização dos seus serviços. O lançamento deste novo passo foi dado hoje aqui no Instituto Angolano das Comunicações, INACOM. De acordo com o ministro do setor, Mário de Oliveira, doravante os operadores vão poder adquirir estes serviços e oferecer aos clientes a preços mais baixos. Os operadores nacionais terão ao seu dispor um meio de comunicação via satélite, permitindo deste modo que os mesmos deixem de pagar o aluguel de capacidades a satélites estrangeiros, o que poderá contribuir certamente para o aumento da penetração dos serviços de telecomunicações no país, contribuindo para o aumento da literacia digital e modernização da nossa economia no seu todo. Na ocasião, alguns operadores manifestaram interesse na aquisição dos serviços do ANGOSAT-2 e até falaram dos projetos em que pretendem aplicar os investimentos. Nós temos backbones de cabos submarinos e em alguns sítios também redes terrestres, e o satélite vai complementar para fazer a cobertura das regiões mais remotas em África, nos diversos países onde nós temos presença. Vamos ter preços em kwanzas e, portanto, naturalmente, imbatível em relação a operadores da concorrência, que são geralmente internacionais e que temos que pagar em moeda forte. O ANGOSAT-2 vai contribuir para a excelente e moderna fonte de geração de receitas, uma vez que oferece cobertura a uma parte significativa do continente africano e europeu e deverá também contribuir para a diminuição da exclusão digital de Angola e dos angolanos, bem como de África. O mês de janeiro foi positivo para o país na balança das reservas internacionais, que chegaram aos 14,1 mil milhões de dólares. Houve um acréscimo de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As reservas internacionais são os ativos em moedas estrangeiras que servem como um seguro da economia do país para fazer face às suas obrigações no exterior e os choques externos, como uma desvalorização mais forte da moeda local, e são geridas pelo Banco Central, no caso de Angola, pelo Banco Nacional de Angola. Em janeiro deste ano, houve um crescimento de 5,5% das reservas internacionais face ao mesmo período do ano passado e fecharam em 14,1 mil milhões de dólares. Em 6 meses de cobertura de importação de bens e serviços, as reservas registraram uma diminuição em termos mensais de aproximadamente 2,4%, que corresponde a 347,2 milhões de dólares face a dezembro de 2022, de acordo com o informe semanal do Banco de Fomento Angola. Pode-se observar no mapa sobre a evolução diária das reservas internacionais, disponível no site do Banco Nacional de Angola, que as mesmas se mantiveram na casa dos 14 mil milhões de dólares na primeira semana do mês de fevereiro, apesar de uma ligeira redução observada face ao último dia do mês de janeiro. Este estoque nacional de divisas depende sempre de 2 fatores importantes: as receitas petrolíferas e o volume das importações. Burkina Faso, Guiné e Mali pedem readmissão na União Africana e na CEDEAO. Detalhes sobre este e outros assuntos que marcam a atualidade internacional você acompanha agora com Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. Os chefes da diplomacia do Burkina Faso, Guiné e Mali realizaram uma cimeira em Ouagadougou, onde acordaram unir esforços para tentar a reintegração na União Africana. Na nota, referem também que as medidas da União Africana e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental afetam populações que sofrem pela insegurança e instabilidade política e privam ambas organizações do contributo dos 3 países.
para vencer os grandes desafios. Os ministros sublinham que estas medidas Os ministros sublinham que estas medidas representam um ataque contra a solidariedade sub-regional e africana, que apresenta o ponto essencial da integração, cooperação regional e continental. Confira agora outras notas internacionais. Uma marcha antigovernamental deixou cerca de 50 feridos no sul do Peru quando os manifestantes tentaram invadir o aeroporto Inca Manco Cápac, na cidade de Juliaca. Os protestos em todo o país andino, desencadeados pela deposição do ex-presidente Pedro Castilho, já duram 2 meses. O ministro da Defesa, Jorge Chaves, pediu ao Congresso que tenha em mente o melhor interesse do país ao tomar as decisões. Apesar da pressão de Boluarte, o Congresso não conseguiu antecipar a eleição, uma medida que muitos acreditam que poderia reduzir os protestos. O Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta sexta-feira que se opõe firmemente à resolução da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, que condena a incursão de um balão espião chinês no seu espaço aéreo. A China afirmou que o dirigível era um balão meteorológico que saiu do curso e acusou os Estados Unidos de exagerar. Estes pronunciamentos foram feitos durante a coletiva de imprensa regular em Pequim pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, na quinta-feira, apoiou por unanimidade a resolução e condenou a incursão do balão chinês no espaço aéreo dos Estados Unidos da América na semana passada, como uma violação descarada da soberania do país. A primeira-ministra da Moldávia, Natália Gavrilita, anunciou nesta sexta-feira que o seu governo está a renunciar após 18 meses turbulentos no poder, marcados por problemas econômicos e os tremores secundários da operação militar especial da Rússia na vizinha Ucrânia. O país da ex-República Soviética, de 2,5 milhões de habitantes, sofreu com a alta da inflação e foi prejudicado no ano passado por um influxo de refugiados ucranianos. Também sofreu cortes de energia após ataques aéreos russos à infraestrutura da energia ucraniana e tem lutado para quebrar sua dependência do gás russo. Gavrilita assumiu o cargo em agosto de 2021, depois que o seu pró-europeu Partido de Ação e Solidariedade garantiu a maioria no Parlamento com um mandato para acabar com a corrupção. 21 mil mortos é o número confirmados no terremoto que atingiu o sul da Turquia e o noroeste da Síria, informaram as autoridades nacionais esta sexta-feira. Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas e com falta de alimentação em condições de inverno sombrio, desesperadas por um esforço multinacional de socorro para aliviar o seu sofrimento. O presidente sírio Bashar al-Assad fez a sua primeira viagem às áreas afetadas desde o terremoto, visitando um hospital em Alepo, informou a mídia estatal síria. E o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, também deve visitar a zona de desastre em seu país novamente nesta sexta-feira, em meio a críticas de sobreviventes e da oposição política de que a resposta do seu governo à catástrofe foi lenta e mal organizada. Acusações que ele rejeita enquanto se candidata à reeleição em poderia. Essa eleição pode agora ser adiada devido ao desastre. Cerca de 24,4 milhões de pessoas na Síria e na Turquia foram afetadas, segundo as autoridades turcas e as Nações Unidas. O Carnaval está às portas e muito perto de sair às ruas. Às sextas-feiras, como é habitual, retratamos a dinâmica dos preparativos. E hoje o cartaz traz União Povo da Samba, que também se prepara com o pensamento no título. Conquistamos a independência e mais tarde a nossa paz. Com o comércio previsto para o dia 17 deste mês, o Carnaval de Luanda está a ser preparado há várias semanas. Considerado o carnaval mais difícil de todos os tempos, por causa das dificuldades financeiras, alguns grupos encontram-se num beco sem saída. Com identidade própria desde 2007, o União Povo da Samba desfila atualmente na classe B. O grupo está a investir em novas coreografias, com o objetivo de conquistar o título e regressar à
classe dos grandes. O povo da samba é um grupo familiar em que filhos, netos e sobrinhos aprendem a dançar e levam à marginal o legado passado de geração a geração. Helder dos Santos faz parte da segunda geração da família a cantar e a animar a caminhada do grupo da samba. Este ano, a homenagem é para o mercado da Mabunda. Eu busco as inspirações por intermédio do cotidiano. Basta olhar para um determinado prisma, então a partir daí consigo desenvolver ideias que é para compor a canção, assim como desenvolvemos esta, né, onde vamos fazer a homenagem à velha Mabunda, sendo ela diva do povo, residente no distrito urbano agora da samba. Então, nada melhor do que brilhar e abrilhantar, não é? Essa diva a nível da cultura nacional dentro do carnaval. O ponto mais alto do carnaval no país é o desfile de carros alegóricos, que por falta de meios financeiros, alguns grupos não conseguiram preparar. Por isso, solicitaram à organização a retirada dos pontos da alegoria na pontuação final. De concertação, da exclamação de alguns grupos, não é? Qual também o povo da samba está lá, em que houve reclamação de retirarem a alegoria, mas hoje fomos dar com o presidente da Progal para chegarmos a um consenso, não é? Para então podermos chegar em um meio termo, o que é que podiam ter feito? Porque nós grupos queríamos que essa edição passasse a alegoria, aqueles grupos que já prepararam a alegoria, passassem a alegoria, mas que não seja o jurado, não fazia pontuação na alegoria, não é? Mas hoje a reunião não foi bem sucedida, porque alguns grupos que já tinham a alegoria feita reclamaram seus direitos, já têm a alegoria trabalhada, os que não têm. Pronto, com um ponto de interrogação. O secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda entende a posição dos grupos, mas explica que neste momento pouco ou nada se pode fazer. Tendo em conta que os valores ainda não foram alocados, mas naturalmente é extemporâneo porque estamos já em cima do carnaval. E o que é que acontece? Não é unânime esta posição, porque se na realidade todos os grupos não tivessem condições de fazer alegoria, aí a nossa organização estaríamos na posição de atendermos o pedido. Mas não, há grupos que já têm a alegoria feita. Como é que fica? E depois os valores não são valores baixos, são valores altos. Então, a nível da Comissão, achamos que todos os grupos devem desfilar com a alegoria. Aqueles que tiverem condições, quem não tiver condições, pronto. Se eles antecipassem essa sua posição, nós teríamos como contornar. Agora, nesse momento, não temos. Antônio Francisco chamou a atenção dos grupos ao afirmar que o mais importante é que a festa do carnaval aconteça e lembrou que, às vezes, o mais simples é o mais bonito. O importante é levar a alegoria, porque às vezes é aquela monstruosidade que dá a grandeza a monstruosidade e a grandeza que dá a avaliação da alegoria. Às vezes, na simplicidade, naquilo que tu queres transmitir e bem transmitido, é que dá a avaliação da alegoria. A nossa paz que veio para ficar, com esta paz crescer mais. Obrigada, Anselmo. Está assim terminada a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Gratos pela companhia de sempre. Boa noite. Estamos juntos.